Outra vez, boa noite. Boa noite. Nós esperamos realmente que nós tenhamos uma bem boa noite. Para mim, para eu conseguir transmitir com clareza, com simplicidade, o estudo que nós realizamos. E vocês, para que vocês entendam, né, inclusive o nosso objetivo ao falarmos sobre determinados assuntos. Então, quando nós falamos no momento e na nossa elevação espiritual, nós sabemos que o momento que nós estamos atravessando é bastante conturbado. Parece que as situações se aceleram cada vez mais. Isso provavelmente se dá também em função de nós termos muita facilidade na comunicação. A transmissão dos fatos se dá muito de repente. Mas eu gostaria de aqui me deter um pouco, ainda neste período pascual, que nós possamos fazer um elenco, elencar juntamente os efeitos da Páscoa com a nossa elevação espiritual. Por quê? Nós estamos, assim, bastante acostumados a ver que Páscoa é transformação, Páscoa é passagem, Páscoa é tempo de mudanças, é uma espiritualidade interior, é a paz, é prestigiar a vida. Não entraríamos em detalhes em cada um desses setores, porque eu acho que a mídia se encarregou de falar bastante sobre isso. Mas eu quero, em cima de todos esses atributos relacionados a este período de Quaresma, período da Páscoa, elencar 3 elementos que são fundamentais e que o Espiritismo dele se serve para transformar o nosso mundo num mundo melhor, tá? Mais belo, que são o amor, o trabalho e a solidariedade. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada um destes setores, tá? Iniciaremos pelo amor. O amor, ele é cheio de atributos. O amor é paciente. Quem ama tem paciência, espera, aguarda, sabe o momento. E, ao mesmo tempo, ele está relacionado com a tolerância. Quando nós podemos perceber por nós mesmos, quando o nosso coração está inundado de amor, nós nos tornamos mais tolerantes. Quando o amor começa a esvaziar dentro de nós começamos com aquelas situações de implicância, desajuste, impaciência, e aí tudo nos torna mais difíceis. O amor é benigno, e aí nós temos a virtude da benevolência. Ele é incondicional. O amor não procura os seus próprios interesses. Ele não impõe condições. Eu não posso dizer, eu te amo se tu agires dessa forma. Eu te amo se tu me conseguires tal coisa. Isso é impor condições. O amor não tem essas condições. O amor é livre e deixa livre também a quem nós dirigimos esses sentimentos. O amor tem maturidade. Ele não arde em ciúmes. Quando nós temos a maturidade, nós não sentimos ciúmes de nada e nem de ninguém. Ele não se conduz inconvenientemente. Isto nós chamamos de respeito. Ele não se ressente do mal. E aí nós teremos a virtude da capacidade de perdoar. Quando nós não conseguimos
perdoar, é que provavelmente o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma está impregnada de mal, dos maus pensamentos, das más atitudes, do mal proceder, né, do deixar de fazer o bem, que aí é que está o mal, porque mal não existe, né? O amor, ele não se alegra com a injustiça, ao contrário, ele regozija-se com a verdade, e aí nós vamos ter a virtude da lealdade. Ele não se ufana e nem se engrandece. O amor é humildade. E aí, desta forma, a gente sintetiza todas as virtudes do amor. Um outro elemento do qual nós podemos nos aprimorar, nos apropriar para desenvolver, né, todos os nossos bens e conseguir chegar até onde nós queremos, é o trabalho. Então nós vamos ver que os trabalhadores, eles lutam, nós lutamos sempre por nos assegurar as nossas melhores condições. E aí nós encontramos, desta forma, um ótimo motivo para valorizar e homenagear o trabalho. Mas homenagear, sim. Damos graças a quando conseguimos trabalhar, porque o trabalho vai nos edificar. Tá? É por meio dele também que nós evoluímos. O trabalho nos dá uma excelente oportunidade de desenvolver as nossas potencialidades. Por isso, nós evoluímos. É uma oportunidade também de exercitar o esforço com o benefício de si mesmo e da comunidade em que se vive. O nosso trabalho nos beneficia, o nosso trabalho também vai colaborar no engrandecimento de toda a comunidade onde nós vivemos. E é como um balão que vai enchendo, cada vez vai ampliando mais e atingindo mais pessoas. Então, a doutrina espírita explica, através das obras kardecistas, que o trabalho é uma lei natural e que ela traz o progresso tanto material quanto espiritual. Provavelmente todos nós tenhamos oportunidades de já perceber o quanto o trabalho pode nos dignificar, nos engrandecer. Muitas vezes, quando ele é abertamente reconhecido pelos demais, mas às vezes a gente não precisa que ninguém nos elogie. A gente mesmo pode perceber o quanto o trabalho pode nos engrandecer. Por quê? Porque nós nos satisfazemos com todo a produção daquilo que nos propomos. Então, ela é uma lei natural e traz o progresso tanto material quanto espiritual. Na questão 675 do Livro dos Espíritos, esclarece que nós não devemos entender como trabalho apenas as ocupações materiais. Tá? Porque diz assim, não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, nós não precisamos fazer força, nos desprendermos usando só o nosso corpo, os nossos membros, as nossas mãos, a nossa força, a nossa capacidade. Nós também podemos trabalhar com o nosso intelecto. E isso também é considerado um trabalho.
O outro aspecto, o outro elemento é a solidariedade. Solidariedade, como está escassa, né? Como a gente... nós somos muito solidários. Aí eu viro as costas, deixei de ser solidário. Então, a solidariedade também nestes aspectos. Que nós possamos ser solidários quando nós auxiliamos aquele nosso irmão e incentivamos para que ele também possa crescer junto conosco. Não vamos desmerecer ninguém, vamos enaltecer, porque cada irmão que nós enaltecermos, nós também estaremos nos enaltecendo. Nós estamos convivendo com eles, né? Então, é toda a mobilização a favor do nosso próximo. É sentir a necessidade de partilhar, de ir adiante, de ir mais além. É perceber que a alegria de dar pode ser muito maior do que a alegria de receber. É estender a mão ao próximo sem olhar a raça, sem olhar a condição econômica, sem olhar o gênero, sem olhar a conta bancária. É amar através da solidariedade incondicionalmente. A internalização destes sentimentos, tá? É um sentimento solidário, ele vai nos tornar efetivamente pessoas melhores. Às vezes nós nos perguntamos por que nós não podemos ser melhor. Eu posso ver um amigo, um vizinho, uma pessoa pública se dar tão bem na vida, por que eu não posso me dar? Será que a gente se pergunta o que é que eu estou fazendo para essa evolução espiritual? Esse título que eu queria dar é a reforma íntima. Mas eu falo bastante a reforma íntima nas nossas aulinhas, daí eu resolvi, me veio a intuição de trocar esse título, mas na realidade, tudo o que nós queremos é a nossa reforma íntima. E aí, para que nós consigamos essa tal da reforma íntima, nós precisamos batalhar. Ninguém prometeu que seria fácil. Ainda assim, nós podemos dizer que a doutrina espírita, por exemplo, vamos retomar um pouquinho o tema inicial, ela não comemora a Páscoa, mas também não é contrário à Páscoa. Nós acatamos todos os preceitos do Evangelho de Jesus, que foi o nosso modelo e guia. Nós não queremos ver o nosso Cristo na cruz. Nós queremos ver o nosso Cristo dentro de nós. Nós queremos ver o nosso Cristo nas nossas atitudes. Queremos ver o nosso Cristo nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas metas, naquilo que nós queremos para nós e para a humanidade de forma geral. Nós, espíritas, procuramos comemorar a Páscoa todos os dias. Deveria ser assim, né? Mas a gente procura, na medida do possível, fazer Páscoa sempre. Fazer aquela fé desenvolver e desabrochar e com ela seguir todos os nossos esforços. E se traduzir num desejo permanente de vivenciar a mensagem de Jesus, estando cientes de que um dia também poderemos presenciar, testemunhar esta certeza do inesquecível apóstolo que nos foi legado por nosso Pai Maior.
a tarefa de evoluir não é fácil. E não é porque eu estou falando que eu tenha atingido. Muitas vezes a gente fala para fixar aquele desejo que a gente tem, né? Que nós queremos ser, que nós queremos seguir e que nós queremos atingir. Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, ele disse que estreita é a porta que conduz à verdadeira vida. Ninguém prometeu uma cancela aberta para que todos chegássemos. Jesus nos disse que a porta seria estreita, que nós precisaríamos trabalhar, batalhar para que conseguíssemos chegar até lá. Mas ele não disse que era impossível. Ele não tirou as nossas esperanças. Ele nos ensinou caminhos. E são esses que nós podemos seguir. Então, o Espiritismo também não vai pregar que as portas estão prontas, que tudo está pronto. O caminho a seguir nem sempre está indicado. Nós precisamos procurá-lo. Nós precisamos encontrar os meios para encontrá-lo. Nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos carregar a nossa mente de bons pensamentos, modificar as nossas atitudes, às vezes até demonstrando uma coisa que não é... Porque sabe que toda mentira um dia acaba se tornando verdade. Então, se normalmente me perguntam como é que tu estás, eu estou bem. Por quê? Se eu disser, Joyce, hoje eu não estou bem, eu estou mal, eu vou só angustiar a nossa irmã. Então, se eu disser, eu estou bem, e ela é um coração, que eu sei que ela tem um baita coração, ela vai dizer, ela está bem, se ela consegue, eu também consigo. E aí a gente vai criando um emaranhado de bondade, de bem-estar, e isto é o nosso mundo. Nós também precisamos saber que é necessário esforço, é necessário trabalho e é necessário o crescimento através de todo o aprendizado e de todas as mudanças que nós precisamos realizar. Eu não preciso me preocupar com realizar mudanças no mundo. Eu não preciso me preocupar com mudar o meu irmão. Eu preciso me preocupar com mudar a mim. E se eu batalhar e ver que tem coisas que dentro de mim não são boas, mas eu sou assim e agora não vou mudar. Bom, eu não estou melhorando em nada. Até porque quando a gente aponta um dedo assim, né, tem diversos apontados para trás, eu vou ver lá no outro os meus defeitos e não o defeito do outro. A mudança, ela acontece constantemente, tanto no nosso corpo quanto no universo. E é sempre um dia após o outro. E a cada dia, a cada momento, nós estamos mudando, muitas vezes sem tomarmos consciência do que nós está acontecendo. Mas, por outro lado, se nós estivermos bem conosco mesmo, a vida nem precisa preocupar-se em nos dar sinais que nós precisamos para nos alertarmos ou nos tornar sofredores. Quando nós estamos bem, tudo se acalanta no bem. Nós precisamos nos responsabilizarmos por tudo que nos causa
a nós mesmos. Eu não posso responsabilizar o outro que está ao meu lado por coisas que eu não consigo atingir, que eu não consigo fazer, que eu não consigo produzir, sequer pensar. Eu sou responsável pelos meus pensamentos. Então, essa percepção que nós precisamos de nós mesmos é aqui e agora. O que passou, passou. Passou. Nós não conseguimos lá, não vamos trazer tudo para cá de volta. Vamos partir daqui e tentarmos fazer de agora em diante o que nós precisamos. Nós precisamos respeitar os nossos sentimentos. Também há aquela necessidade de reorganizar os nossos pensamentos, uma vez que tudo que nós pensamos passa pelo nosso corpo. E o que nós sentimos está relacionado com os nossos pensamentos. E não necessariamente com as coisas que acontecem ao nosso redor. É muito mais nosso. Tá? No Livro dos Espíritos, existe na terceira parte as leis morais. E ali eu só peguei uma pincelada da lei do progresso, que nessa lei do progresso, Allan Kardec nos diz que há duas espécies de progresso que se prestam um apoio mútuo entre eles e que, no entanto, não necessariamente estejam lado a lado, que é o progresso intelectual e o progresso moral. Então, a lei do progresso aplicada ao espírito diz que, através das sucessivas encarnações, porque essa não é a primeira, né, gente? E nem é a nossa última. Segundo a nossa irmã Regina, dizia que ela tinha mais umas 270. Ela está mais perto da próxima do que eu, porque ela já desencarnou. Mas também tem o merecimento, né? O mesmo se autoaperfeiçoa gradativamente nas dimensões intelectual e moral, deixando sua condição inicial de simplicidade e ignorância para elevar a condição de pureza espiritual. Que beleza, né? Que bom que nós temos essa chance de chegar até a condição de pureza espiritual. As evoluções intelectual e moral não são necessariamente no mesmo tempo. O espírito só alcança a perfeição quando alia a perfeição moral com a da inteligência. Não basta ser inteligente, nós temos que saber usar moralmente esta inteligência. E o maior obstáculo do progresso moral, quais são? Aquelas duas palavrinhas que a gente... o orgulho e o egoísmo. Isso aqui, o orgulho e o egoísmo, desenvolvem a ambição e a paixão. Não que sejam todo errado, mas a ambição desmedida, a ambição e a paixão desenfreados fazem muito mal para nós mesmos. E é a paixão pelo poder, pelas riquezas, na medida em que desenvolve a inteligência, mas não tem amor. Nós não podemos esquecer do amor. Para encerrar, então, nós vamos... Eu tirei de um livro e não anotei, esqueci. Tenhamos em conta a irreversibilidade do tempo. Quer dizer, o tempo é irreversível. Passou, passou, não tem como tomar. Pois os minutos desperdiçados não voltam mais.
Se formos negligentes, podemos perder a oportunidade de acrescentar valores morais ao nosso patrimônio espiritual. Que assim seja. Uma boa noite para todos nós. Que assim seja. Os passos serão ministrados. Quem tem a fichinha é só aguardar.